Olá, muito boa tarde, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, bem-vindos também ao regresso do programa Poesia Sem Fronteiras. Estamos na primeira quarta-feira do mês e isso rima com poesia nos estúdios da Sintonia. Mais um programa nesta edição de julho, sempre com as comissárias residentes, Maria Mar e Isabel Leite. Boa tarde a ambas. Boa tarde. E hoje com dois convidados muito especiais, Cecília Santos e Diogo Pinto. Bem-vindos aos dois, mãe e filho, certo? Exato. Boa tarde, bem dispostos? Boa tarde, sim. Muito bem, neste programa falamos sobre poesia, mas também sobre arte, cultura, o que venha também a calhar na nossa conversa. A Maria Mar é responsável por termos a Cecília e o Diogo aqui connosco, portanto... É verdade. Maria Mar, porquê estas escolhas? Assim, não sei se queres fazer assim uma pré-apresentação dos nossos convidados. São grandes amigos, mas não quero deixar de dizer isto, não estão aqui por serem meus amigos. Estão aqui porque são duas pessoas extraordinárias que eu admiro muito, que conheci através do Manuel Ramos Costa, já lá vai há algum tempo, e que desde então temos os nossos caminhos têm-se cruzado, a gente tem feito por isso, não é? Ainda fez sábado, domingo, 8 dias, eu e o Diogo e mais um grupo de gente, da Contacto e também do movimento poético, fomos para Braga com um espetáculo, Estou-me nas Tintas, que são poemas inéditos do nosso Manuel Ramos Costa, portanto, e o Diogo tem um papel excelente ali, ele é o barman, é poesia encenada, acho que já falei disso aqui. Sim. Portanto, a Cecília... Também ela tem, juntamente com outros amigos que nos são comuns, uma tertúlia. Você é Poesia, em Ovar, de quem também já mencionámos aqui o movimento poético, digamos que é padrinho, e de facto nós temos vindo a fazer muitas parcerias e acima de tudo temos vindo a construir uma grande e bonita amizade em torno desta arte que a gente mistura teatro, poesia, teatro, a gente não consegue dissociar, não é, Diogo? E pronto, e eles estão aqui, e por muitas outras razões que tu vais descobrir. Sim, vamos tentar descobrir ao longo deste programa, não é? Muito bem. Isabel, não sei se queres também abrir a conversa, quais são as tuas expectativas para este programa? Ora bem, é um prazer estar a conhecer-vos ao vivo. Eu já sabia que eram amigos da Maria Mar, pelas ligações que vocês têm, e eu vou seguindo o vosso percurso. Ali fora estávamos a conversar, vocês são polivalentes, vocês é dança, é poesia, é teatro, é o Manuel Ramos Costa no meio disso tudo. E há uma outra coisa, solidariedade também. E descobri isso. Descobrimos isso há pouco, ainda há pouco, bocadinho. mas depois a Filipa vai perguntar. Pois, tínhamos que entrar no ar também, não podíamos ficar eternamente em off, também para os ouvintes poderem ouvir estas histórias. Nem sei por quem é que vou começar, se calhar pela Cecília. Cecília, sim, há sempre uma primeira pergunta da praxe aqui, que é como é que surge a ligação à poesia? Ora bem, a ligação à poesia é através do nosso amigo comum, Manuel Ramos Costa. Aí está. Que viu um poema que eu escrevi e à noite eu costumava dizer que éramos os poetas da meia-noite, porque à meia-noite é que eu tinha um bocadinho para estar sossegadinha no meu silêncio a escrever, e era quando ele também ainda estava acordado lá à volta das coisas dele, e eu mandei-lhe e ele disse: não pares, está muito bem. Depois começou-me a dar umas dicas e as coisas foram melhorando. E ele disse: tu realmente tens aqui uma veiazinha poética, não deixes esmorecer, continua. Mas isso foi há quanto tempo é que começou essa caminhada? Há uns 4 anos. Estava a pensar nisso também. Eu acho que sim, que eu acompanhei. Mas antes desse início, não é? O que é que significava a poesia para ti, Cecília? Olha, sou honesta, eu brincava com as palavras, não é? Sempre a minha poesia é diferente da do Diogo e eu sempre gostei muito de rimar. Ok. Gostava de fazer brincadeiras até com canções. Agora, e sempre gostei muito de ler,
Sempre. Ou seja, o gosto pela palavra sempre esteve lá. Sempre foi. Mesmo na escola era boa aluna a português e gostava muito de fazer histórias, e nas composições tinha sempre boas notas, porque a professora dizia sempre: tu vais buscar coisas que ninguém se ia lembrar disto. Pronto, sempre gostei muito do português, da palavra, do som da palavra, de brincar, de fazer as rimas, sempre gostei bastante. Claro que nunca partilhando com ninguém, o Manuel é que no fundo me deu alguma inspiração para continuar e algum valor, e daí a mesma coisa se passou com o Diogo. Já lá vamos, mas como é que tem sido essa descoberta que tem cerca de 4 anos, Cecília? Olha, houve ali um período que parei, quando o Manuel faleceu, parece que tudo bloqueou. Sim. E eu dizia: e agora? Eu escrevo as coisas, não tenho quem diga nada sobre elas, quem me corrija ou não, quem diga está bem, está mal, gosto, não gosto. E comecei a desafiar o meu filho para as ler. porque eu não... Pronto, bloqueei. Sim. Mas depois voltei a ganhar o ânimo com o Diogo e começámos a criar... Foi aí que também nasceu o Você é Poesia, um bocadinho como... Então é recente esse movimento poético, essa tertúlia. Sim, o Manuel faleceu em dezembro. Sim. E o Você é Poesia, a primeira edição foi em abril do ano passado. Foi logo 3, 4 meses. Pensámos nisso mais ou menos em março e em abril fizemos a primeira edição. Mas foi um passo natural criar essa tertúlia poética? Já havia muita gente também a pensar, por que não conversarmos um bocadinho sobre poesia? Olha, foi conversa de café. Boa. Entre 2 ou 3, e depois assumimos mais outros 3 ou 4 elementos que também acharam a ideia interessante e foi crescendo. De 3 a 6, de 6 a 7, 7 a 10, depois fomos convidando colegas, depois falámos com os nossos amigos do movimento poético sobre a ideia de começarmos a fazer mensalmente de forma a não coincidir. Sim. E nós irmos lá e eles virem cá, e adicionámos a isso também a ideia de apresentar um escritor na nossa tertúlia, porque às vezes são um bocadinho esquecidos, principalmente na nossa cidade. Acho que nós temos... Em Ovar, certo? Sim. Só para quem está a apanhar agora a conversa, Exato. Só para perceber. Nós temos grandes artistas em diversas áreas que às vezes são reconhecidos fora da cidade. Mas não pelas gentes da terra. Nós sentíamos isso até com o Manuel Ramos Costa. Ele próprio dizia que Ovar, como é que é aquela expressão, boa madrasta, mamãe, é assim uma coisa, não é? E então nós todos os artistas de Ovar sentem um bocadinho isso. E então eu lembrei-me, que tal nós fazermos o convite a um escritor? Começámos pelos escritores locais, todos os meses convidávamos um escritor local a apresentar o seu livro e as suas poesias. Chamámos logo na primeira edição, que estávamos a conversar lá fora sobre isso, chamámos o Carlos Nuno Granja. Já esteve cá recentemente, este ano, penso eu. Sim. E agora vai ser o nosso próximo convidado deste mês, com o romance que ele escreveu. Portanto, convidámos Carlos Baldaia, José Micardo, Cátia, António Rodrigues, uma série de escritores. O António já cá esteve também, já. Meu Deus, boa. É bom também vermos, não é, como é que pessoas que já passaram por aqui se cruzam com outros projetos. Está assim, parece uma teia que se espalha, não é? Todos os meses nós fazemos questão de convidar. Olha o que eu ganho aqui. Quão rica eu saio daqui. Sim. Porque efetivamente dão a conhecer o seu livro, a sua arte, um pouco da sua história, e acabam por entrar também na nossa dinâmica de poesia. Sim. E vocês a que dia é que reúnem? Costuma ser à 3ª sexta-feira de cada mês. E é onde o encontro? Neste momento, o primeiro ano foi no Furadouro, o ano completo. Neste momento está a ser em Ovar, num espaço em Ovar. Muito bem, fica aqui também esta nota. Eu ainda vou falar mais com a Cecília, mas quero abrir a palavra e o microfone também ao Diogo, quero conhecê-lo também um bocadinho melhor. A primeira pergunta da praxe: como é que surge a ligação à poesia, Diogo? Ora... O Manuel Ramos Costa é o culpado.
Não, eu tenho de admiti-lo, não foi com ele que comecei a escrever. Na verdade, o meu gosto pela poesia surgiu-me naturalmente, no sentido em que isto começou por ser, portanto, uma espécie de desabafo. Jovem desabafo, vá. Eu nem considerava a poesia ainda. Era mais como palavras que ia escrevendo, pensamentos que iam surgindo, e isto foi-se desenvolvendo ao longo, portanto, desde o meu secundário. Ok. E depois fui apanhando o gosto, porque à medida que eu também ia estudando, ia aprendendo novos conceitos, novas estruturas rítmicas, ia aperfeiçoando, ou melhor, tentando. Pois. E o gosto pela poesia foi-se desenvolvendo assim, mas quando eu soube que o Manel também escrevia, que eu só soube a partir da minha mãe, porque ele costumava publicar muito na sua página de Facebook. Sim. O Sol das Minhas Noites, não é? Sim, sim. É isso. E eu não tinha o Facebook, eu desconhecia este lado do Manel. Sim. Ele era o meu encenador este tempo todo e eu nunca me apercebi da sua paixão pela poesia. Só que, entretanto, ela foi-me mostrando, assim como ela ia publicando os seus, ele também ia publicando os dele, e eu comecei a seguir-lhes as pisadas. E também ganhei a iniciativa de publicar. Entretanto, nós criámos uma página de Você Poesia no Facebook. O Você Poesia Sim. e a Cor dos Poetas, que é Sim. só nossa, de A nós cor, dois. exatamente. Antes de haver a nossa tertúlia, Sim, nós íamos tínhamos a Cor publicando. dos Poetas, que era só com os poemas que eu e ele De mãe e íamos filho. fazendo. Ok, Exato. mas já percebi que há diferenças de estilo entre os dois poetas que estão aqui à Sem mesa, não é? dúvida. Sim. Diogo, sim. Se tivesses que fazer assim uma autorreflexão e olhar para a tua poesia, como é que a descreverias? Eu É não difícil? tenho assim um estilo fixo. Sim. Eu às vezes crio sonetos, outras vezes são poemas com rima livre, verso branco, rima livre. Acho que estou a misturar os termos, mas pronto. Sim. Portanto, é uma variedade deles. E eu, mediante o meu mindset do momento, apetece-me escrever daquela maneira. Sim. Depois desafio-me a escrever de outra. Sim. Agora, a minha mãe realmente tem um gosto fixo. Por quadras e rima cruzada. São sempre sonetos. Sim. Não são sonetos isso. Não? Então. Não, sonetos, duas Os quadras, e dois tercetos. Exatamente. O meu é 4 quadras. Tens Exatamente. razão, meu filho. Muito Tens bem. razão, meu filho. Mas não deixa de ser bonito. E eu estou a achar imensa graça à vossa interação. Vocês costumam ler o trabalho um do outro, por exemplo, antes de publicarem ou antes de mostrarem a outras pessoas e fazem críticas? Sim. E como é que funciona? Discutem muito ou é tudo construtivo? Eu acho engraçado que às vezes o Diogo diz: é a minha mãe a ser a minha mãe. Pois. Eu disse: mas o que é que tu corrigias? Nada. É assim que tu gostas, é assim, mas está. É a minha mãe a ser a minha mãe. Prontos. Enquanto que o Manuel dizia: olha, se calhar. Sim. Pronto. Eu também Ele corrigi-te alguma coisa. Agora, Sim. não Ele valia a pena quer- forçar ele a não barra. quer- ele não entre quer o- alterar. Ele Ok. acha que aquilo que é escrito genuíno. é isso. Exatamente. É exatamente Exatamente. essa a palavra. É isso que tu gostas, exatamente. Sim. Eu não gosto de interferir nos teus... Já percebi. Na liberdade artística e criativa, não é? Eu não sou assim tão Da opressivo. Já agora, Diogo, de que forma é que a Ele tua tinha mãe outro olha olhar. para o teu trabalho também? Um orgulho, É? não é? Eu Sem estou a dúvida. dizê-lo, mas... Sem dúvida. E já agora, sem também dúvida. participas na tertúlia Você é Poesia, Sim. certo? Sim. Como é que tens olhado para essa tertúlia? Que importância é que atribuis a esta iniciativa mensal agora em Ovar? Ora, a tertúlia é, portanto, o nosso momento de partilha, de convívio, e isso também cativa a que tanto nós, como outras pessoas, partilhem os seus gostos pela poesia, Isto- puxem-nos pelos outros. Estamos a tentar cativar jovens para este lado. Sim, Ok. sim. E temos conseguido agora até crianças. Boa. Sim, é verdade. Fiquei maravilhada porque já temos uma criança fixa que adora e vem sempre, não é? E também Sim. lê poesia? E também Sim, lê sim, poesia. sim. E aos bocadinhos queríamos puxar um bocadinho, tirar um bocadinho os jovens das redes sociais e de facto, se calhar até por falta de conhecimento destes encontros,
porque chegam, gostam e voltam. Sim, Mas, claro. sim. Às vezes é um bocadinho isso, é saber, é conhecer e é experimentar, não é? É ir a primeira vez e depois o bichinho fica lá, por norma é assim. Eu não sei, eu estou com vontade de ler e de ouvir poesia, portanto se calhar começávamos assim uma ronda, o que é que dizem? Sim, claro. Sim, Maria Mar, sim. queres começar? A Maria Mar ainda não, portanto eu vou desafiar o Diogo. Okay. Diogo, o que é que tu nos trazes e porquê? Ok, pronto. Em primeiro lugar, depois já vamos ao poema. Certo. Então, para já, trago um poema de Vinícius de Moraes. Boa. Foi um livro oferecido por uma amiga. Entretanto, quando tenho tido a oportunidade, vou lendo alguns poemas dele e vou selecionando aqueles que me chamam mais a atenção. Pronto. Eu já percebi que Vinícius tem um estilo mais, clássico de escrita, mais tradicional. E às vezes, tenho de admitir, é um pouco difícil para mim de interpretar alguns conceitos que ele ali explora, que são de outras filosofias mais da antiguidade. Mais conservadoras. Mais conservadora, exato. Mas isso também é interessante porque é como se fosse outra vez o secundário, obrigar a fazer as pesquisas, o trabalho de casa. Isso é ótimo, não é? Também. Quando se mergulha mais a fundo no poeta, quando não se está a perceber bem, é ótimo também depois o que é que nos leva a lermos um poema e de repente ficamos ali e há toda uma pesquisa. Não sei, acho que é das coisas mais maravilhosas de ler poesia, depois ir pesquisar um pouco sobre quem a escreveu e perceber o porquê de ter escrito assim. Claro, cada um escreve e, no caso de Vinícius, eu compreendo que ele tenha um sentido para cada palavra, que não, nada ali está aleatoriamente. Ele e é feito ao acaso, não é? Exato. Muito bem. Diogo, eu acho que está na altura de ouvirmos, portanto, força. Pronto, a minha escolha foi Estrela Polar. Força. Eu vi a estrela polar chorando em cima do mar. Eu vi a estrela polar nas costas de Portugal. Desde então, não seja Vênus a mais pura das estrelas. A estrela polar não brilha. Se humilha no firmamento, parece uma criancinha enjeitada pelo frio. Estrelinha franciscana, Teresinha Mariana, perdida no polo norte de toda a tristeza humana. Uau! Obrigada por esta partilha maravilhosa. Obrigado. Isabel, e tu, o que é que nos trazes? Eu trago o vosso Manuel. O vosso Manuel, porque é o elo que nos liga. E eu tive o privilégio de conhecer algumas vezes que fui ao vosso movimento poético e vocês foram umas privilegiadas de o ter tão perto e durante tanto tempo. E ele é muito importante para mim, assim como a Maria Mar e a Kelinha e o Manuel e o Zé Augusto. Que estiveram comigo na criação do Núcleo de Poesia da Tuna Esperança em 2022. E eu olho... José Ferreira, lembras-te? E José Ferreira. Que é o nosso encenador atual. Pois, da medieval também, não é? Também chegou a colaborar. Sim. E ficou nos passos do Manuel. Houve um ano que foi justamente José Ferreira. Exatamente. O Manuel e depois nós ali do núcleo do movimento poético. Portanto, eu estou eternamente grata a vocês que me lançaram as sementes, que me fizeram lançar as sementes ali na minha terra natal. À beira do Castelinho. À beira do Castelinho, sim. Apesar de eu não estar ligada agora, nesta altura, ao núcleo de poesia, o amor ficou e as bases estão ali, a semente foi lançada. E, portanto, nunca me esqueço do vosso grupinho. E o Manuel estava ali. E então eu disse, amigos comuns, vamos lá chamar o Manuel para aqui. Naqueles momentos em que ele escrevia com o tal título Ao Sol das Minhas Noites. Sempre com aquele formato de poemas maravilhosos. Eu tirei tantos e eu disse, eu tenho que escolher um, não é? Então vai assim. Não sei ler como tu, mas vou ler, que é o que importa. Força. Tenho um mundo só meu, 1000 vezes maior que o mar, e a terra, e o céu, com um sol
cor de mel quando é dia, de prata quando à noite se cobre de poesia. Nem raiva, nem rancor, ódio ou fel têm lugar neste meu mundo de sonho e magia. Só o amor. Boa. Obrigada, Isabel, por essa partilha. Esta verdade, Era o Manuel. não é que ele dizia. E ele era mesmo só amor, aquele homem. Sim. A verdade do texto aí, naturalmente. E a essência do Manuel Ramos Costa também aí nesse poema. Obrigada, Isabel, pela partilha. Cecília, o que é que nos trazes e porquê? Olha, eu escolhi um poema de Cecília Meireles. Eu gosto muito de Cecília Meireles. E pronto, e amanhã celebra-se o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. E a Cecília Meireles sempre foi uma defensora da igualdade de género. Inclusive, na literatura, ela foi uma pessoa que defendeu o uso do termo poetisa em vez de poeta. Sim. Olha, eu não sabia isso. E pronto, portanto, ela trabalhou na educação, trabalhou como professora e fazia gosto de que ao invés de dizer a Cecília Meireles era uma poeta, ela sublinhava que devia, até pela questão da igualdade de género, poetisa. Portanto, e nesse sentido eu escolhi um poema dela, apesar de não estar relacionado com a igualdade de género, mas é um poema que eu gosto muito, que é Pus o meu sonho num navio. Força. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. As minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas. E a cor que escorre de meus dedos colora as areias desertas. O vento veio vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, os meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Cecília Meireles. Obrigada. Poema giro, eu não sei se conhecia esse, portanto vai ficar aqui nas minhas anotações. Obrigada também, Cecília. Obrigada. Maria Mar, traz-nos um clássico, não é? Eu vou aproveitar, antes de mais, para dizer e convidar toda a gente, nomeadamente os presentes, para na próxima quinta-feira, às 21h30, se juntarem a nós, no Museu Vivo da Fogaça. O tema é Os Amigos São a Minha Melhor Praia, isto porque estamos no verão, por um lado, e porque lá mais para o fim de julho se celebra o Dia dos Amigos, ou da Amizade, e, portanto, a amizade é de facto aquilo que o sentimento que mais tem alimentado este nosso movimento poético. E em relação ao poema que eu escolhi, este poema eu partilhei-o no passado domingo, foi a Gala do Orfeão. Todos os anos nós fazemos uma gala que é coordenado pela Inês, que tem a ver com a oficina de artes, em que os nossos alunos vão lá demonstrar as suas competências e o que andaram a fazer durante o ano aos pais, e, modéstia à parte, deram um espetáculo excelente. Os pais bem podem estar orgulhosos. Mas, além disso, todas as valências do Orfeão vão lá também demonstrar e mostrar um bocadinho daquilo que fazem. A nós, GTE versus Movimento Poético, calhou-nos ir com poesia. Boa.
E o primeiro trabalho, tirando a viagem medieval, porque eu entrei para o Orfeão através de um workshop, e o resultado, depois no final do workshop, íamos fazer a viagem medieval. E depois disso, poderia muito bem ter seguido a minha vida e nunca mais ter passado por ali. Mas não, a malta, nomeadamente a Maria do Carmo, que era a nossa encenadora na altura, logo me captou para o grupo que é o grupo de teatro experimental, e assim fiquei. E o primeiro projeto que eu tive era um projeto que tinha a ver com poesia e que depois veio, de certa forma, a dar origem ao movimento poético. E então nós encenamos poemas, e o poema que me calhou foi precisamente o Cântico Negro do José Régio. Sim. E portanto eu achei que faria todo o sentido eu ler no domingo, numa gala que comemora, nós já existimos, creio eu, não quero estar, os números às vezes falham, mas há 114 anos, mas houve ali um período na altura antes do 25 de Abril que as coisas se tornaram difíceis e os trabalhos ficaram parados, não é? As Valências tiveram que parar, e depois em 75, ou seja... Há 50 anos atrás. Exatamente. Houve o ressurgimmente. A reativação do Orfeão. A reativação, nomeadamente do coro, do teatro amador, e nós achamos, a direção achou que era de celebrar também esta data, 50 anos de ressurgimento em liberdade, e eu acho que nós lá fazemos muito esse trabalho de libertar consciências e mentalidades, e assim, pronto. Cá vai o poema. Muito bem, força. E peço desculpa por esta introdução. Teve que ser, foi valiosa, como diz a Isabel. Valiosa, acho que sim. Muito bem. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, e eu olhos com olhos laços, há nos olhos meus ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós me responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide. Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios. Eu tenho a minha loucura, levanto-a como um facho a arder nas noites escuras, e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam. Mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe,
Mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Uau, Maria Mar, obrigada. Já não ouvia esse poema há algum tempo e foi bom, foi refrescante e intenso também. Obrigada pela tua partilha. Obrigada. Para terminarmos este primeiro ciclo de leituras, podemos dizer assim, quando estamos a 22 minutos do fim do programa, eu sei, isto passa a voar. Eu trouxe uma poeta que me é muito, muito querida, Cláudia R. Sampaio, já falei dela aqui imensas vezes e descobri hoje um poema novo dela e achei o poema mesmo interessante. Chama-se Desenlace e diz assim: tenho a poesia emaranhada nos cabelos e penteio-me, confiante de que sairá a solução. Mãos ao alto, olhos no teto, como se existisse um Deus, peço-lhe, peço-vos que me desenlacem esta coisa que trago nos bolsos de terra. Tenho um passado que não passa, um presente que não chega e um futuro que goza comigo. Que alguém me envie uma vida ou me atire água benta para eu me rir, porque hoje acredito em tudo. Qualquer coisa que me desfaça, que me esmigalhe e que me envie para o cosmos ou para o raio que me parta de vez. Pode ser para um anel de Saturno. Sou delicadamente cobarde e ainda ninguém me morreu. Sou reiteradamente, desajeitadamente eu. Eu e os outros. Eu e eu. Ou talvez simplesmente um eu sozinha. Um eu sozinha, ré maior, si lá dó, que nunca mais acaba. Eu contra tudo, com a cara de cuspir em tudo, com a cara de não vos querer ver. Alma deslavada de resistência. E resistir é uma dor maior que a dos dentes. Cheira-me a fim de linha enquanto espero o comboio. Cláudia R. Sampaio. Eu gosto mesmo muito da Cláudia Sampaio. Tu arrepias. Tu arrepias-me. Ainda bem, não sou eu, é a poesia dela, na verdade. Mas sim, mas foi bom. Ela é muito boa. É fabulosa. Eu sei que a trago aqui muitas vezes, mas eu acho que a poesia dela merece também isso. Tinha aqui mais... É tal coisa, nós ficámos aqui até às 10 da noite a ler poesia e ainda havia poesia boa para ser lida. Também estamos num país de poetas e, portanto, é tudo mais fácil. Verdade. Nós, antes deste ciclo de poesia, falávamos aqui sobre imensas coisas interessantes, mas eu gostava de virar o foco da Cecília para os livros infantis, porque é também assim um desafio recente. Infantis e aqui com uma veia solidária também, Cecília. Como é que surge, em primeiro lugar, a ideia de escrever um livro infantil? Olha, pronto, tal como eu disse há pouco, eu gostava muito de escrever composições, sempre gostei muito de português. A ideia do livro surge, efetivamente, para ajudar a Associação As Estrelinhas Sorridentes, porque é uma associação que ajuda crianças em Ovar, com produtos de higiene, com roupas, com necessidades que as outras associações que existem em Ovar não consigam colmatar. Só que neste momento as Estrelinhas Sorridentes estão num espaço em que pagam uma renda mensal e com cotas de sócios, donativos e afins não é suficiente para colmatar os custos e manterem a associação de forma a darem continuidade ao projeto que têm. Sim. Que já tem, se não me engano, 8 anos. E é aí que surge a ideia de escrever então um livro que é a Leonor e a Caixa dos Lápis de Cor,
pensando em lançar então 250 livros no sentido de vender cada unidade a 10 euros, de forma a eles terem uma receita de 2.500 euros que lhes deixa confortável para esse ano pagarem as rendas e ainda lhes sobrar algum para poder criar algumas ajudas, algumas dinâmicas, principalmente na compra até de equipamentos, de cadeiras de rodas, porque muitas vezes até as mãos solidárias, a Liga do Hospital de Ovar, a Cercivar, têm esses equipamentos, mas infelizmente estão todos emprestados ou alugados, e quando surge alguma necessidade pontual em que não há resposta de nenhum organismo, sim, nós pegamos na verba que temos e compramos e fazemos nós o sistema de aluguer. E então, nesse sentido, nasce a ideia do livro para ajudar, portanto, a equilibrar as coisas. Escreve-se esse livro dedicado principalmente às crianças. Foi lançado em dezembro do ano passado. De dezembro até agora já se venderam cerca de 190 unidades. E eu digo que acho que foi um projeto que correu bastante bem. Neste momento estou a escrever, já escrevi um segundo conto infantil, sim, que é a primeira festa de pijama do Rafael. O Rafael é um menino que tem, infelizmente, paralisia cerebral, porque nasceu, ele nasceu bem, parte normal, tudo bem, mas foi-lhe diagnosticado um problema cardíaco que deveria ser corrigido cerca de 2 anos mais tarde. Disseram que em bebê era muito embrionário fazer essa operação. Só que quando fizeram realmente a operação não correu bem, ou melhor, houve complicações posteriores, e o menino neste momento tem 4 aninhos e tem problemas muito graves. Neste momento é alimentado por sonda, não caminha. Uma criança que já fazia tudo sozinho, com 2 aninhos, já falava, já andava, sim, já brincava. Neste momento regrediu tudo, e a mãe falou comigo, conversámos sobre a possibilidade de também se fazer esse projeto de lançar um livro, até porque ele precisava de uma cadeira de atividades e não teve ajuda da Segurança Social. E o que a mãe fez foi agarrar nas poupanças que tinham e com o dinheiro próprio comprarem essa cadeira. Esse dinheiro seria para as terapias que ele faz, e neste momento falta-lhe verba para as terapias. Nesse sentido, ela tem criado várias dinâmicas também, e eu já tenho a história pronta. Do Rafael. Reuni-me na semana passada com o ilustrador para começar a dar cor artisticamente às palavras. A gráfica também já está a acompanhar. Vamos tentar lançar esse livro em agosto, no aniversário do Rafael, na expectativa de ter um bom lançamento, assim como teve o livro que foi feito para as estrelinhas. Se mais que uma edição, tanto melhor, porque realmente o menino precisa de verba para dar seguimento aos tratamentos. Bom. Portanto, quando o faço, não é para reverter para mim, faço por gosto, e para reverter para causas solidárias. Ok, muito bem. Parabéns. A Isabel está... Eu estou encantada. Eu não tenho a tua veia de escritora, mas estou encantada com a ideia e queria ser capaz de fazer algo semelhante para ajudar alguém. Isso é ótimo. Exatamente. É verdade. Certamente. Eu gostava ainda de virar a agulha para o Diogo, porque o Diogo é também ator, certo? Nota-se, olha para isto. Como é que surge essa ligação também a essa veia artística? Aí posso dizer, foi graças ao Manel Ramos Costa. E em primeiro lugar também foi à Daniela. A Daniela Fula, que esteve a coordenar
a classe dos mais jovens, no tempo em que eu ainda estava a desenvolver os primeiros passos pela Contacte, e portanto foi através dos seus ensinamentos, de ambas as partes, que cheguei onde cheguei e sou quem sou. Ok. E é uma coisa que gostas muito de fazer? Sim. Mas tens sonhos em relação a isso? Ou? Sonhos de continuar a... Que mais não seja no plano amador, não é? No plano amador, no plano de amante do teatro e das artes, não a nível profissional, claro. Sim. Pois. Eu vou meter aqui, assim só, tanto o Diogo como a Cecília vão participar do nosso projeto Momentos do Rei, não é? Da viagem medieval. Uma grande honra. Já é para aí o 3º ano. Pronto, aliás, tenho que dizer que o Diogo era o meu filho Duarte, o rei do ano passado, entre aspas. Ele fez quando eu fiz o papel de Filipa de Lencastre. Sim. E ele era o meu filho, o Duarte, não é? Que depois viria a ser rei mais tarde. E é um carinho muito grande. Eu dizia por brincadeira, a Cecília não é ciumenta, porque se fosse era capaz de às vezes chatear comigo. mas a gente brincava com isto. Sim. Porque tanto ele como o irmão dele, é preciso dizer, o André, como um outro amigo, Francisco, eram os três pupilos do Manuel também. E esta parceria já não vem daqui. Por isso é que já há esta confiança, esta intimidade, esta amizade. Esta ligação. Ele é excelente. Ainda há pouco falávamos sobre a tertúlia que vocês têm, você é poesia, e por acaso eu gosto muito de falar sobre isto, porque eu acho que também me encantei mais com a poesia. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de poesia e de livros em geral. Basicamente tudo, não é? Tudo que seja para ler eu pego e começo a ler, mas para mim ganhou um sabor especial quando eu percebi que a maneira como a poesia pode tocar os outros quando é dita em voz alta. E eu gostava de vos perguntar também sobre isso, não é? Porque na tertúlia vocês têm várias pessoas a ler, poesia própria ou de outros, não é? Se houver tempo, eu gostava de o desafiar a uma coisa. Sei que se calhar ele ainda tem Estamos a 10 minutos do programa, portanto, pronto. Uma reflexãozinha primeiro a propósito disto, do poder que a poesia tem e que é diferente de quando lemos para nós, de uma forma mais introspectiva, do poder que temos quando tocamos o outro, não é? Com as palavras que lemos. Não sei, Cecília, Diogo, quem quer começar? E é precisamente nisso, porque são essas as palavras, a forma como toca aos outros, porque quando a gente faz o convite e diz, olha, nós temos um grupo de poesia, queres vir? Isso deve ser muito chato. Anda. Sim. Quando vão, está bem, estás a pedir tanto, ok, eu vou assim, e tal. Um café e vais embora, se te apetecer. E depois voltam, porque dizem, afinal isto é giro, afinal até levo para casa uma mensagem deste ou daquele poema. Sim. O facto de, é assim, nós não tornamos os momentos enfadonhos. É o convívio, a amizade, a diversão. Sim. É o declamar da poesia, é um momento musical, ali não está nada sobre regras, e então as pessoas que livremente lá foram e até dizem, eu não leio nada, eu só vou bater palmas, não é? Envolvem-se. E depois até estava a ver aqui e no acabam telemóvel por ler, e tal, e posso participar. Isso é muito bom. Eu contagiei um grupo de amigos mais próximos que ninguém lia, só queriam que eu lesse, e de repente começam também a ler e tudo mais, e é engraçado. Lembro-me uma vez, acho que foi das primeiras vezes que li para a família, assim, família já primos e tios que lá estavam, e houve alguém que fez aquela cara, a sério, que nos vai espetar agora uma seca a ler aí um poema. E eu li o poema e chegou ao fim, e a pessoa que me tinha feito essa cara disse, isso é poesia, isso não parece nada poesia, do género, olha, mas é mesmo giro essa coisa que li, isso é de quem? E é interessante perceber, não é? Como é que... Há muitos mitos sobre a poesia. Diogo, rapidamente, temos que passar para as leituras, senão não vamos ter tempo, e se calhar para o desafio da Maria Mar. Assim, ele se calhar tem planos de ler outra coisa. Tem uma coisa especial para ler, o Diogo. Okay. Porque eu ia desafiá-la a dizer um dos poemas do Estou-me nas Tintas, mas pronto, se não houver tempo... Ainda temos, se calhar no fim ainda temos, portanto, força. Então, sim, temos, eu não leio. Mas eu sei que o Diogo tem ali uma leitura especial, até porque foi combinada segundos antes de entrarmos no ar, na verdade. Eu já estava a pensar disto há muito tempo, mas pronto.
Então o Diogo o que é que traz? Pronto, trago outro poema, desta vez de Cecília Santos. Não sei se é de vosso conhecimento. É surpresa, eu nem sei o que é que ele escolheu. Ele disse. Bonito. E é muito surpresa. Bem. Este aqui é o que ele gosta. Eu gosto, eu identifico-me e, por acaso, não mudei nada. Por acaso. Versos com ou sem sentimento, palavras cheias de tudo e de nada, formam num breve sopro do vento quartetos a divagar pela estrada. Não são apenas rimas perdidas, são palavras com muita emoção, verdades por vezes escondidas, vindas de dentro do meu coração. Elas bem sabem que eu não minto e me permitem escrever agora. Sobre tudo o que eu vejo e sinto, não me querem deixar ir embora. Reconheço que para descansar, elas são o escape do meu dia. Sabem que me podem abraçar e me amparam, formando poesia. Palavras de Cecília Santos. Uau! Obrigada, meu amor. Foi bonito. É a mãe. Foi bonito este momento. Temos é que acelerar, não podemos perder mesmo muito tempo. Estamos a 6 minutos do fim. Isabel. Eu passo a minha vez e só ia lembrar que a Sofia de Melo Breiner morreu a 2 de julho. Sim, e trazias um poema dela, é muito grande. Pois é. Mas isso. Lê. Acho que não. Estamos aqui na espera de... Empatamos mais tempo. Já tinha lido metade. Força, Isabel. Sofia de Melo Breiner. Porque é mesmo isto que vocês são e que nós somos. As pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém, são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo. Aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinham outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa, que depois do suor não foi lavada, porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do tempo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito, perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Obrigada, esse poema é maravilhoso. Obrigada, Isabel. Vês, íamos ficar sem esse momento, sem esse alimento para a alma e para o corpo e para tudo. Alimenta a alma. Sofia, obrigada, Isabel. Cecília. Agora para devolver a generosidade do filho, não é? Exatamente. Publicou há 2 anos, precisamente em julho, de há 2 anos atrás, este que eu acho que ele também gosta bastante, que é Café com Leite. Vamos a isso. Vamos a isso. O doce sabor fraterno do colo dela. Senti-o logo desde o primeiro despertar. O leite que me alimenta força e castidade. É ele que me ensina a crescer e a sonhar, durante toda a minha mais jovem idade. Até que vêm aparecendo novos afazeres, queimam tanto tempo quanto paciência, que só uma caneca de café quente, um gole daquela impetuosa amargura, bem mais preferível que certos desgostos, poderiam acalmar e impulsionar a mente. As saudades que tenho dos singelos tempos, de sentir o gosto de ser amado e assim aceite. Temo que seja a hora de desprender-me delas e deleitar-me com um bom café com leite. Boa. Ai, tu tens muito bem. Maria Mar. Eu vou ler um muito pequenino para compensar o outro. Sim. É de Alberto Caeiro. Maravilhoso. E é um abre-olhos. Boa. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia,
Não há árvores, há ideias apenas. Há só cada um de nós, como uma cave. Há só uma janela fechada e todo o mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Obrigada, Maria Mar. Esse poema é maravilhoso também. Meu Deus, estamos com muito boas leituras hoje, muito boas escolhas. Eu trago João Luís Barreto Guimarães e vou dedicar aqui à Maria Mar e ao movimento poético, porque fala também sobre o tema que eles vão abordar nesta edição de julho. Está ligada à amizade, podemos dizer assim. É do João Luís Barreto Guimarães, como disse, um poeta do Porto. E que diz assim: as coisas que andam perdidas escaparam à nossa alçada. Por meia hora, um par de dias, a vida inteira. Parecem ter vida própria as coisas desaparecidas, não aceitaram o excesso que lhes vínhamos a dar, como os amigos perdidos que fogem à nossa alçada. Por meia hora, um par de dias, a vida inteira. As coisas que achamos no chão são coisas perdidas por outros. O próprio tempo se ocupa de delir a sua passagem. As pegadas à entrada, os dedos no tampo da mesa, o amor a secar nos lençóis. Os amigos que andam perdidos deviam voltar de vez, como esses galhos partidos que se atiram a um cão, não como um seixo de praia que se lança e fica lá. Tão bom. Vou roubar-te. Não é? É maravilhoso. Na quinta-feira, amanhã, portanto, é mesmo bom, vou dizer... João Luís Barreto Guimarães. Roubado à minha amiga Filipa. Não é a minha, é mesmo ao João Luís Barreto Guimarães, na verdade, foi ele que escreveu. Eu não conhecia esse dele, este é muito mas bom. Ele é fantástico. Eu li-o bastante durante a Poesia à Mesa, porque tive que ler os vários poetas e este achei graça e as pessoas identificavam-se muito com isso. Qual é o título? As coisas que andam perdidas. Okay. Se fores assim, encontras... Tinhas um desafio para fazer ao Diogo. Se houver tempo. É muito... Olha, ou asas... tem um asa ou o outro, qual é que tu gostarias mais? Mas assim, dramatizado. Dramatizado? Assim, como eu te, com power. Como eu te ensinei. Com power. Com o pai, não precisas Estás pôr aí em cima da sim, mesa, sim, mas aquela garra toda, porque as pessoas, aqui estamos a dizer poesia, mas depois já a poesia teatralizada, que é um bocadinho diferente, ainda vai mais longe. E eu gostava que fizesses isso, que também é um bocadinho do nosso Temos é que ser breves. O Diogo aceita? Aceito. O desafio aceite, portanto, eu não sei, vocês sabem o texto de cor? Sim, okay. É só ele. É só o Diogo. Eu É pensava que a Maria Mar ia dividir a leitura, por isso é não, nós não, por acaso não dizemos nenhum em comum. Há muito alguns bem. poemas rachados, mas estes então, ele diz em memória. Força, Diogo. Que sejam asas, então. Boa, vamos voar. Esta manhã descobri que todos os buracos têm uma saída útil para tudo. E mais, descobri que tenho asas. Asas mesmo. Inacreditável, dirão. Não. Eu explico. Esta manhã descobri que já não sou crisálida, nem virgem. Acabo de pôr à guarda de um delicado jasmim o início do meu invariável processo. Só me falta agora descobrir onde fica o buraco do céu. Boa! Foi muito bom. Isto Diogo. com música. Sim. Não é? Nós estamos a falar aqui de um desafio à pressão que o Diogo aceitou com coragem e do qual saiu em distinção. Muito bem, vamos para notas finais, muito rapidamente, 30 segundos para cada um, já passa das 7. Não sei, quem é que quer começar? Maria Mar. Eu posso começar. Como vocês sabem, em agosto não me vou poder juntar a vocês, com muita pena minha, porque vou estar, se Deus quiser, neste projeto, juntamente com estes
com estas duas pessoas incríveis que estão aqui e todo o nosso grupo, que é para mais de 50 pessoas. E o espetáculo Os Momentos do Rei tem início precisamente às 19 horas e já temos que lá estar todos prontinhos. Não dá. Com muita pena minha, já vou aproveitar agora para desejar boas férias a toda a gente e deixar aqui um abraço muito grande para vocês, que eu adoro de paixão, e para os nossos ouvintes. Muito bem, fica aqui este desejo de férias antecipadas, se bem que já há muita gente de férias, portanto, ou que já foram e já voltaram, portanto, ficam sempre bem entregues. Maria Mar, vamos sentir muito a tua falta, mas se tivermos muitas saudades é só descer a rua e ir à viagem medieval. Eu espero que vocês vão lá ter connosco a seguir ao programa. Acho que sim. Podíamos combinar assim um jantar medieval, acho que faria todo o sentido. Muito bem. Isto está a surgir agora em direto. Cecília, meu Deus, eu a desperdiçar tempo. Cecília, notas finais, o que é que fica por dizer ou que mensagem gostava de deixar? Olha, eu para já quero agradecer o convite, foi um prazer para mim e para o Diogo certamente também termos estado aqui este bocadinho a partilhar um bocadinho da nossa história, da poesia, de como tudo nasceu. Convido todos a virem ao movimento poético, ao Você é Poesia, a abraçarem mais a poesia, a lerem mais. Poesia não é nada enfadonha, poesia tem muito mistério e ajuda muitas pessoas. Como alguns presentes dos nossos encontros dizem, estava lá no fundo e a poesia ajudou-me a vir cá acima a respirar. Portanto, abracem as palavras como um salva-vidas e sejam felizes. Grata pelo convite. Obrigada, Cecília. Digo muitas vezes que a poesia também salva e que é terapêutica também. Portanto, obrigada pela presença maravilhosa. Isabel. Eu ia dizer mesmo isso. Eu tenho um aluno com deficiência mental, na Sércia Lamas, e ele diz essa frase, a gaguejar, com a dicção de gago, ele diz: a poesia, para mim, é uma terapia. Uau! Obrigada, Isabel, também. Em agosto estamos cá, não é? Diogo, és tu a fechar a conversa. Como é que vais querer fechar este programa? Portanto, foi um enorme gosto ter estado aqui a partilhar a poesia neste momento especial convosco e aproveito então para dizer rapidamente que o próximo Você Poesia, 18 de julho, o tema que vai ao encontro também da obra do Carlos é Cantiga Já Minha Amada. Cantiga Já Minha Amada, porque relaciona o tema do romance, do livro, e também o significado do dia 18 de julho, que é o dia do trovador. Portanto, misturamos ali um pouco. Uau. O tema é Cantiga Já Minha Amada. Podem trazer portanto, diversos estilos, não precisa de ser trovadoresca, pode ser o que vocês bem entenderem. À vontade do freguês. Exatamente. Portanto, a todos os que gostam de poesia, venham, partilhem os vossos gostos e sejam felizes. Muito bem. Diogo, obrigado aos quatro. Foram magníficos neste programa Poesia Sem Fronteiras. A edição de julho chega assim ao fim. Regressamos na primeira quarta-feira de agosto. Pelas minhas contas será 6 de agosto. E é tudo por hoje mesmo. Portanto, continuação de uma boa quarta-feira, sempre na companhia da Sintonia.